Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja com você, meu irmão e minha irmã. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos. E você que está me ouvindo agora, se você precisar de oração, você pode ligar no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Repito, você pode ligar no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. E eu quero neste momento trazer uma mensagem para você, cujo título é o seguinte: crer e confessar, certo ou errado. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu irmão e minha irmã, crer com o seu coração é a única maneira de você poder receber qualquer coisa de Deus. E nesse versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus apareceu a João e lhe deu a mensagem para as igrejas da Ásia Menor: guarda o que tens. Diríamos na linguagem de hoje: agarre o que é seu. Mas a passagem diz: guarda. E a razão pela qual Jesus disse isso foi porque ele sabia que havia um poder levantado contra nós, que se empenharia em nos derrotar e nos roubar. A fé é como o amor. Só é revelada na ação e na palavra. Assim não existe fé sem confissão. Mas a fé crescerá com a sua confissão. E a confissão faz várias coisas para o cristão. Ela dá a direção, ela fixa os limites da vida de alguém. Porque não se pode receber algo de Deus sem fé e confissão corretas. Quando começamos a compreender isso, chegamos a algum lugar com Deus. Os 10 espias enviados a Canaã fixaram o limite das suas vidas pelas suas confissões. Eles disseram: nós não podemos fazer isso. Eles creram que não podia e por isso realmente não puderam. Israel aceitou o relatório da maioria, que em seguida passou a vagar no deserto por mais 40 anos. Uma geração inteira em meio a uma vida selvagem. Mas Josué e Caleb tinham um relatório diferente. Eles creram que podiam conquistar a terra prometida. Eles disseram: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa palavra está em Números, capítulo 13, versículo 30. E aquela afirmativa de Josué e Caleb fixou o limite da vida deles. Somente eles viveram o suficiente para entrar em Canaã. E hoje em dia, algumas pessoas pensam que Deus gosta mais de umas ou de outras. Mas isso não é verdade. Deus não tem filhos ou filhas de estimação ou favoritos. Ele nos ama com o mesmo amor e fez provisão para todos nós. Deus não amou mais Josué e Caleb do que os outros filhos de Israel, porque ele estava desejoso de fazer para o restante aquilo que ele fez exatamente para Josué e Caleb. Todos poderiam ter ido para a terra de Canaã, mas infelizmente fixaram o limite da própria vida com a crença errada, o que resultou também numa confissão errada. E Paulo usou Israel como exemplo ao nos exortar a tomarmos cuidado para que não aconteçam falhas por causa da nossa incredulidade. Está lá em Hebreus 3:12. Naturalmente, ele estava se referindo às promessas de Deus. Paulo disse que os filhos de Israel deixaram de entrar na terra prometida
por causa da incredulidade. A crença deles estava errada. Uma das palavras gregas traduzidas por incredulidade pode também significar incapacidade de ser persuadido. Os filhos de Israel não puderam entrar na terra prometida por não conseguirem ser persuadidos a agir de acordo com a palavra de Deus. Eu quero te dizer que há dois tipos de incredulidade. Existem pessoas que duvidam da palavra de Deus por não a conhecerem. E essa é uma incredulidade baseada na falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se as pessoas não ouvem e não conhecem a palavra de Deus, não podem ter fé. Esse tipo de incredulidade se deve ao fato das pessoas nunca terem ouvido a palavra. É por isso que muitas, completamente salvas, não creem em cura divina. Elas nunca ouviram que a palavra ensina sobre cura. Alguns podem dizer, mas elas podem ler a Bíblia por si mesmas. Realmente podem, mas não são como você e eu, que já fomos um dia ensinadas de um modo diferente. Alguns ensinam que várias coisas, e dentre elas a cura, não são para nós hoje. Por isso devemos ter a mente aberta para a palavra de Deus. A cura para a incredulidade é estudar a palavra de Deus. E se você mesmo estudá-la, obterá conhecimento daquilo que é seu em Jesus Cristo. Um outro tipo de incredulidade é falhar em ser persuadido. Os filhos de Israel sabiam que tinham que conquistar a terra prometida, porque Deus lhes dissera que ele lhes tinha dado este lugar. Mas eles não conseguiram ser persuadidos a agir de acordo com a palavra do Senhor. E atualmente há muitos cristãos que são informados sobre a palavra de Deus, mas não conseguem ser persuadidos a agir de acordo com ela. E isto é incredulidade. A cura, por exemplo, para esse tipo particular de incredulidade é a obediência. Meu irmão e minha irmã, você já percebeu que a maioria dos cristãos são sinceros, determinados e honestos, contudo são fracos? Pode até parecer uma contradição, mas não é. A razão dos cristãos serem fracos é que nunca ousam confessar o que eles são em Jesus Cristo. Você pode saber quem você é em Cristo e aquilo que tem em Cristo. Os filhos de Israel sabiam o que Deus tinha falado. Tudo mais que Deus tinha falado realmente aconteceu. Eles viram a fidelidade do Senhor em todas as outras coisas que ele lhes havia prometido, mas não conseguiram ser persuadidos a agir na sua palavra quanto a tomar posse da terra. E similarmente hoje, a maioria dos cristãos não está andando na luz que realmente possuem quanto à palavra de Deus. A maior parte está orando, Senhor, dê-me isso ou faça-me aquilo. Mas Deus não vai fazer nada por essas pessoas, a menos que comecem a agir de acordo com aquilo que sabem. E quando agirem sobre a palavra, obterão a resposta. As cartas de Paulo dizem que eu sou e o que tenho em Cristo. Se nós vivermos nas epístolas, viveremos em vitória. E Paulo listou um número de coisas que iríamos enfrentar na nossa caminhada cristã. Mas resumiu-as dizendo, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Observe que Paulo disse que temos vitória de sobra, porque somos mais que vencedores. A Bíblia fala muito sobre a mente,
Isaías, por exemplo, no capítulo 26, versículo 3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A palavra de Deus nos exorta a termos a mente de Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8. É por isso que faz uma grande diferença o que uma pessoa pensa. Eu creio que é por isso que muitas pessoas estão doentes, mesmo que todo mundo no país já tenha orado por elas. Ficam, muitas vezes, em filas de oração para a cura, mas nunca a recebem. E a razão pela qual elas não estão sendo curadas é porque estão pensando incorretamente. É muito fácil seguir o que o homem pensa sobre as coisas, em vez de seguir o que Deus diz sobre a situação. Algumas vezes, a coisa mais difícil do mundo é conseguir que a mente de alguém desista daquilo que o homem fala e siga o pensamento de Deus. Por isso, precisamos meditar e pensar na palavra de Deus, bem como crer nela com todo o coração. E a razão pela qual a fé é tão aprisionada pelos cristãos é porque simplesmente não ousam crer e confessar o que Deus diz sobre elas. Mas será porque nunca leram a palavra de Deus para descobrirem realmente quem são? Será porque ficaram paradas na história passada da Bíblia, na antiga aliança, e nunca compreenderam que nós temos uma nova aliança e somos novas criaturas em Cristo? Porque Cristo nos ama e deseja que nós tenhamos o melhor de tudo. Ou será porque estão com as suas mentes tão ocupadas com coisas mundanas, como, por exemplo, correr apenas atrás do dinheiro? Coisas que não vão dar em nada quando ditas e feitas. Mas eu digo a você, para se construir uma vida sólida na fé, você precisa acreditar e confessar diariamente o que Deus é para você. O que Jesus está fazendo por você agora, à direita do Pai, e o que o Espírito Santo está realizando em você. Tudo isso edificará uma sólida vida de fé. Então crescerá até o ponto em que você não terá medo das circunstâncias, não temerá nenhum tipo de doença ou qualquer situação. Você enfrentará a vida sem medo e será um conquistador. Depois de algum tempo, descobrirá que a seguinte passagem é verdade. Está lá em Romanos 8,37, como eu disse. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. E você nunca será um vencedor, a menos que confesse o que é. Porque uma confissão errada, naturalmente, é uma confissão de derrota, é uma confissão de fracasso e supremacia de Satanás. Mas não é só a nossa maneira de pensar, mas são as palavras que falamos que constroem o poder ou a fraqueza dentro de cada um. As palavras nos traem, nos mantêm cativos ou nos libertam. As palavras, elas se tornam poderosas na vida nossa e de outros, porque é o que confessamos com os nossos lábios que realmente domina o nosso ser interior. Se falamos sobre doença, é porque cremos na doença. Se conversamos de fraqueza e fracasso, é porque nós cremos em fraqueza e fracasso. Inconscientemente, confessamos aquilo em que cremos, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, como está escrito em Mateus 12, 34.
É importante salientar Hebreus 4,14, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Irmãos e irmãs, é muito fácil dizer, eu creio. Sim, está no meu coração. E fazer, então, uma confissão positiva. Mas, entretanto, com a primeira má notícia que as pessoas ouvem, dizem algo contrário, algo negativo. Mas nós sempre devemos utilizar a palavra da fé. E é surpreendente a fé que os cristãos têm nas coisas erradas. Se eles pegassem a mesma fé e acreditassem nas coisas certas, tornar-se-iam bem-sucedidos. Realmente, não precisariam de mais fé do que aquela que já têm para serem bem-sucedidos. E quando as pessoas admitem as suas faltas, constroem um senso de insuficiência nelas mesmas, essas deficiências ganham ascendência na vida delas. Mas Jesus é o nosso Senhor. E se nós retivermos firmemente essa confissão, Ele então ganhará ascendência em nossa vida e nos guiará ao sucesso. Nunca devemos nos levantar acima das nossas confissões. E as confissões feitas pelos cristãos de todo o coração e por meio da fé derrotarão completamente o diabo em todos os combates. Porém, se as pessoas não crerem no coração, nas confissões que os seus lábios estão fazendo, elas não funcionarão. E se confessam as habilidades de Satanás em impedir e inibir o seu sucesso, sabe o que acontece? Satanás exercerá domínio sobre essas pessoas. Mas Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E eu digo para você, se Jesus Cristo derrotou o diabo por nós, então por que será que o diabo faz tantas coisas contra nós? Porque ele domina as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas permitem. Muitos pensam que Deus é responsável por todas as coisas que acontecem com elas, quando na verdade Deus não é responsável por nenhuma delas. As pessoas acham que Deus deve fazer alguma coisa a respeito dos seus problemas, mas compete ao indivíduo fazer algo. Por quê? Porque depois da ascensão de Cristo, a obra que ele fez em levar adiante o grande plano de redenção da humanidade foi entregue à igreja e cabe aos cristãos possuir a terra. Nós sabemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. E depois que ele fez tudo, entregou-a a Adão. E disse a Adão que estava lhe dando domínio sobre toda a obra das suas mãos. Adão podia fazer o que quisesse com a criação. Infelizmente, Adão cometeu alta traição e vendeu o seu domínio ao diabo. E ao longo dos anos, a humanidade tem sido mistificada por este ato. As pessoas se perguntam, Deus sabia o que ia acontecer? Por que Deus deixou o diabo pegar o controle do mundo? Muitas delas dizem tais coisas porque não conhecem a palavra de Deus. As Escrituras dizem claramente que Deus criou os céus e a terra e deu o domínio de todas as obras de suas mãos à humanidade. E depois de nos dar o domínio sobre todas as coisas, não era mais responsável por elas, porque o homem passou a ser o responsável. Será que você percebeu que cada um dos autores do Novo Testamento nos diz para fazer algo com o diabo?
Por isso, os cristãos deveriam viver nas epístolas, as cartas escritas para a igreja. Pedro disse: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E no versículo seguinte, Pedro continuou dizendo para fazermos algo sobre isso, ao qual resistir firmes na fé. E com isso nós vemos que cada um de nós deve fazer algo com o diabo. Devemos dizer a ele: a palavra diz que Jesus te derrotou. Você é o inimigo derrotado, diabo. O Novo Testamento, a nova aliança que Deus estabeleceu com o homem pelo sangue de Jesus Cristo, diz que você e eu temos autoridade sobre o inimigo. Porque Jesus se tornou a garantia de uma melhor aliança. E essa nova aliança revela que você não tem autoridade sobre mim, Satanás, mas sim eu e você. Temos autoridade sobre Satanás. E ele já está derrotado. E isto é fazer a confissão certa. A confissão que derrotará o diabo. E quando fazemos uma confissão errada, permitimos que Satanás tenha domínio sobre nós. Tiago disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele estava escrevendo isto aos cristãos. Note que ele não disse que devíamos orar a Deus para que ele resistisse ao diabo e o diabo fugisse de nós. Não. A menos que você resista ao diabo, ele não fugirá de você. Eu posso resistir a ele, e então fugirá de mim, mas eu não posso resistir a ele por você. Posso orar por pessoas pela fé, mas se elas mantiverem a confissão errada, não trará isso bem algum. As confissões erradas anularão o efeito das orações. Muitas pessoas creem no Novo Testamento, mas na verdade, realmente elas não creem. São ignorantes quanto à palavra de Deus. E perguntam: se o Senhor cura os doentes, como Jesus fazia então? Por que não cura todo mundo? Um homem que diz que Jesus curou a todos os doentes é mentiroso, porque a palavra de Deus mostra claramente que Jesus não curou todos os doentes. Sabe por quê? Porque a incredulidade das pessoas impediu que Jesus Cristo fizesse muitas obras maravilhosas. Por exemplo, em Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, nós lemos sobre Nazaré, a cidade natal de Jesus. E lá está escrito: e não podia fazer as obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aí nós vemos que Jesus não podia fazer obras maravilhosas em Nazaré. Não que ele não quisesse fazer, ele não podia. E por que ele não podia? A Bíblia nos mostra claramente que foi por causa da incredulidade das pessoas. Nós lemos na palavra de Deus que todas as pessoas presentes, em uma certa ocasião, foram curadas, e em outras, uma ou algumas. E sabe por quê? Porque a diferença está na fé ou na incredulidade do indivíduo. Vimos isso ao longo do ministério de Jesus. Por exemplo, Mateus 13:58 diz: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Se a incredulidade, irmãos e irmãs, impediu Jesus Cristo de operar enquanto ele estava aqui na terra, ministrando,
sem medida pelo poder do Espírito, saiba que se Jesus hoje está operando por meio do seu corpo, pela igreja, e através do poder do Espírito Santo em nós, a incredulidade poderá impedir dele operar na vida daquela pessoa que verdadeiramente não crê no poder dele. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, com toda a autoridade do céu e da terra, ele delegou a autoridade na terra à igreja, aos cristãos. E compete a nós fazermos alguma coisa com aquilo que Deus nos deu. Não compete a Deus, cabe a nós crermos e agirmos com base naquilo que cremos. E Paulo escreveu à igreja em Éfeso: não deis lugar ao diabo, no capítulo 4, versículo 27. Mas o que significa isso? Quer dizer que nós não devemos dar ao diabo qualquer lugar na nossa vida, porque ele não poderá nos dominar em nada, a menos que venhamos permitir, a menos que deixemos. Porque quando resistimos ao diabo e fazemos a confissão certa, aí teremos domínio sobre ele. Mas se a confissão não estiver em linha com a palavra de Deus, ela glorificará o diabo, enchendo nosso coração com espírito de medo e de fraqueza. E nós nos levantaremos acima de toda influência satânica, se declararmos: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Maior é Jesus Cristo, que está em nós, do que qualquer força preparada contra nós. A nossa confissão é o campo de batalha onde lutamos. E é aqui onde determinamos se venceremos ou falharemos. Mas, por outro lado, quando confessamos dúvidas e medos, negamos a graça e a habilidade de Deus. Os cristãos nunca deveriam ter dúvidas ou medos, porque tais sentimentos são narcóticos do diabo. O Novo Testamento, na segunda carta de Timóteo 1,7, diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Veja, ele nos deu o espírito de fortaleza, amor e moderação. Louvado seja Deus. Somos da família de Deus, seus filhos e suas filhas. E já que a fé, o amor e o poder nos pertence, não devemos confessar dúvidas e medos. Mas em vez disso, precisamos confessar o que a palavra de Deus diz. E com isso, a fé crescerá mais forte, à medida que mantivermos firmes esta confissão. Porque se fosse para confessarmos fraquezas e doenças, estaríamos confessando abertamente o que a palavra de Deus diz que não é verdadeiro. E que Jesus falhou em fazê-la boa. Mas o que Deus diz sobre a enfermidade e a doença? Podemos ver em 1 Pedro 2,24. E pelas suas feridas fostes sarados. Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A confissão de dor e doença é como colocar assinatura para receber um pacote que o correio lhe trouxe. O diabo tem o seu recibo, ou seja, a sua confissão, mostrando que você aceitou o pacote dele. Então, não aceite nada enviado pelo demônio. Quando você confessa fraqueza ou doença, em vez de confessar que ele tomou sobre si todas as enfermidades e doenças e as levou, você está confessando que ainda as tem. É necessário mais do que a oração para sermos abençoados.
a oração de quem crê. Mas o problema de muitos cristãos é que fazem uma grande quantidade de oração sem crer e sem agir naquilo que creem. E isto não resulta em nada. Não existe lugar na Bíblia em que Jesus ou qualquer outro dissesse que só a oração realizaria a tarefa. Mas Jesus realmente disse: orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. E tudo que pedides em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Mas os cristãos dirão: vou lhe dizer, eu realmente creio na oração. Isso não significa coisa alguma. Você pode ir ao Tibete e lá achar uma religião que é mais antiga que o cristianismo, cujos adeptos também acreditam em oração. As pessoas oram constantemente. O monge faz sempre uma roda de oração. Mas a oração não é tudo que existe. Se você crê no que a palavra diz, precisa agir sobre ela quando ora. Então, ore. Esqueça e comece a se comportar como se a resposta tivesse vindo no minuto em que você orou. E isso requer mais do que oração. Requer acreditar na palavra e agir sobre ela. Certamente haverá luta quando se fizer uma confissão certa. Deus não disse que você teria, ele disse que teríamos que combater o bom combate da fé e resistir ao diabo até que ele fugisse de nós. Disse também para retermos firmemente a nossa confissão e resistirmos ao diabo firmes na fé. Todos esses termos mostram que da nossa parte, esforços exaustivos precisam ser empenhados. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. Porque lutar requer esforço exaustivo e empenhado. No entanto, não se trata de um esforço físico e extenuante, como lutar com uma pessoa. É lutar contra forças espirituais no reino espiritual. É luta espiritual. E esses versículos que citamos se referem ao fato de que devemos lutar, batalhar, resistir e empenhar esforço contra os poderes malignos no mundo espiritual. Portanto, você deve manter firmemente a sua confissão. Retenha firmemente. Não a retenha frouxamente ou pela metade, mas firmemente. Vamos nos acostumar a agir na palavra e ela o curará se você colocá-la em prática. A palavra de Deus diz: ele enviou a sua palavra e os sarou. Salmo 107, 20. Provérbios 4, versículos 20 a 22, diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Vamos supor que você foi a um médico e esse lhe deu uma receita. Você aviou e colocou o remédio no armário da sua casa. Ficou sentado olhando para ele, sem tomá-lo. Certamente, a medicação não te ajudou e você não poderia esperar que o fizesse. Você teria de fazer o quê? Agir de acordo com a ordem do médico e tomar o remédio. Mas não é só isso. Para funcionar corretamente, você teria de tomá-lo de acordo com a bula. Então eu te digo, embeba-se com a palavra de Deus até que esteja tão consciente dela que pense
nela continuamente. Enquanto os outros estão conversando sobre algo mais, você deve conversar sobre o que a palavra diz. Por exemplo, a palavra diz que Deus suprirá as nossas necessidades e que Deus já te curou. A sua confissão correta, ela se tornará realidade. E dessa forma, você receberá tudo o que precisa de Deus. Então, nesta manhã, haja na palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar e pedir que os pensamentos negativos, que as palavras lançadas pelo inimigo, elas não venham penetrar nem na nossa mente, nem no nosso coração. Mas que a partir de agora, nós venhamos única e exclusivamente declarar a palavra de Deus em todas e quaisquer circunstâncias. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes nós falhamos, erramos, porque confessamos aquilo que permite ao diabo agir nas nossas vidas. Mas nós queremos nesta oportunidade dizer que vamos nos empenhar mais e mais para confessar aquilo que a tua palavra diz. Nós não somos fracos, derrotados, doentes, não. Porque a tua palavra diz que nós já fomos sarados, porque na cruz do Calvário o Senhor levou as nossas doenças. Nós também não somos uns fracassados, não, porque a tua palavra é que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós também não passamos pela miséria, porque é a tua palavra que diz que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Então, nesta oportunidade, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está ensinando-nos como devemos falar, como devemos agir de acordo com a tua palavra, a palavra da verdade, a palavra contida na Bíblia Sagrada. Por isso, desde já, pelos olhos da fé, nós tomamos posse da nossa vitória, porque é a tua palavra que nos garante, em 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.